A taxa Selic, que é a taxa básica da nossa economia, que é uma das, se não a taxa mais importante de uma economia, vem sendo abaixada cada vez mais pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. Mas afinal, isso é bom ou não? Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E nesse vídeo eu quero, antes de começar, pedir já para vocês deixarem seu like aqui embaixo, que é um esforço mínimo e que me ajuda bastante, porque daí o YouTube tem a vontade de distribuir mais o meu vídeo, coisa que ele não faz muito bem. Além de deixar seu like, caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e receber todas as notificações de todos os vídeos que estão por vir. Mas sem mais delongas, nesse vídeo eu quero falar para vocês justamente sobre essas abaixadas de Selic, essas derrubadas de Selic pelo Copom. Eu quero explicar como que isso vai afetar a sua vida e a economia brasileira e se isso é bom ou ruim para o país. Então fiquem até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre a Selic nos investimentos, a Selic e a inflação, a Selic e a própria economia brasileira mesmo. Eu vou explicar a Selic justamente para cada um dos fatores. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui no vídeo é que o ideal seria se a Selic não fosse controlada pelo Banco Central, não fosse controlada pelo Copom. O ideal seria se, assim como qualquer outro preço na economia, a Selic fosse controlada pelo próprio mercado, porque dessa forma sempre a Selic estaria mais próxima do preço justo do que ela está sendo controlada por uma entidade. Sendo controlada pelo mercado e não pelo governo, nós teríamos muito menos distorções relativas a essa taxa. É impossível a gente saber qual que é a taxa perfeita, se vai ser 3,5, 4, se vai ser 2 ou se vai ser 5. Mas se fosse negociada no mercado, se fosse negociada no livre mercado, com certeza nós teríamos algo mais próximo do valor justo. Mas uma coisa é fato, quanto menor for a taxa Selic, é óbvio que chega num ponto em que acaba se tornando prejudicial, mas até um certo limite, quanto menor for essa taxa, maior vai ser o investimento das empresas nas próprias operações delas. Isso porque, caso você não tenha visto o vídeo anterior, que é sobre debentures, eu recomendo vocês verem esse vídeo, na verdade, antes de ver esse aqui, para vocês poderem entender o que eu vou falar agora. Mas basicamente, as empresas, para elas se financiarem suas operações e pegar dinheiro emprestado, ou essas empresas vão pegar de bancos, ou essas empresas vão pegar esse dinheiro emprestado com o mercado através da venda das próprias ações ou emissão de novas ações, ou também através das debentures, que é justamente o que eu expliquei nesse outro vídeo aqui que tá no card. E como a Selic é a taxa que basicamente dá um norte, um rumo para todas as outras taxas que a gente tem na nossa economia, quanto mais baixo for essa Selic, mais barato vai ser para as empresas pegarem dinheiro emprestado. E quanto mais barato elas conseguirem pegar esse dinheiro emprestado, mais elas conseguem expandir os seus negócios. Levando em consideração que toda empresa, antes de fazer um investimento, tenta calcular mais ou menos qual vai ser a taxa de retorno daquele investimento. E quando as empresas calculam essa taxa de retorno dos investimentos, para valer a pena a empresa pegar o dinheiro ou do banco ou emitir uma debenture, essa taxa de retorno tem que estar superior ao quanto eles vão ter que gastar em juros para pegar aquele investimento. Por exemplo, uma empresa que vai fazer um negócio que vai dar uma taxa de retorno de 7% ao ano. Os juros estando mais do que 7%, não vai valer a pena para essa empresa pegar dinheiro emprestado caso a Selic tivesse mais do que 7%. Mas como a Selic está em 3, para ela vale a pena ela pegar esse dinheiro emprestado sem problema nenhum. E essa taxa de juros cada vez mais baixa acaba fomentando justamente isso. É claro que se tiver baixa demais, as empresas acabam fazendo investimentos que nem fazem sentido mais. Justamente porque vai estar tão barato pegar dinheiro que elas vão pegar para investir em qualquer coisinha que muitas vezes não vão ser produtivas, não vão gerar realmente valor para as pessoas que vão estar utilizando esse serviço. Mas além disso, sempre que você tem uma taxa Selic mais baixa, geralmente o dólar também vai subir. O dólar vai acabar ficando mais caro e vai ser ruim para aquelas pessoas que estão tentando importar coisas para dentro do Brasil. Isso porque quando você sobe a taxa Selic, o Brasil fica menos atrativo para aqueles investidores internacionais que querem fazer carry trade aqui no Brasil. Para você que não sabe, carry trade é basicamente pegar dinheiro a uma taxa de juros mais barata e aplicar num país em que essa taxa de juros vai ser mais cara. Quando o Brasil tinha uma taxa de juros maior, o dólar estava mais barato justamente porque o nosso país era destino de especuladores internacionais que queriam fazer esse tipo de operação
para ganhar dinheiro entre essa taxa de juros que eles pegavam e que eles aplicavam. Hoje, com a taxa de juros a 3%, praticamente esse tipo de operação não existe mais aqui no Brasil. Agora, quando nós falamos de investimentos, quando a gente fala na parte de investimentos, para você, para mim, para nós que somos investidores, uma Selic mais baixa não necessariamente vai significar um retorno mais baixo. Tanto para aquelas pessoas que estão na renda variável, quanto aquelas pessoas que estão na renda fixa também, não vai significar necessariamente que você vai ter um retorno menor. No caso da renda variável, geralmente é muito pelo contrário. Geralmente o seu retorno é maior quando você tem a taxa Selic sendo jogada mais para baixo. É claro, levando em consideração aquele limite que a gente não sabe qual é, mas ele existe, é um limite natural que em algum momento chega nele. A gente não sabe se já chegou, se vai chegar, se tá chegando e nem nada disso. É impossível você saber qual que é esse limite. E quando eu digo que para a pessoa da renda fixa também não necessariamente ela vai ganhar menos, é porque depende muito da inflação. Se a inflação tiver, por exemplo, 1% e a taxa Selic tiver 3%, significa que o seu retorno real vai ser os 2%. Só que caso, por exemplo, as taxas Selic esteja 17% e a inflação esteja 18%, significa que na verdade seu retorno real vai ser negativo. Então não necessariamente o seu retorno real vai ser danificado por conta da Selic estar abaixando. Tudo vai depender justamente da inflação e como ela vai estar atingindo o seu modo de vida. Porque quando você vê o IPCA, muitas vezes aquilo vai ser uma média, né? O índice de preços ao consumidor amplo, aquela vai ser uma média da inflação nas coisas da economia. Só que não necessariamente essa média vai se aplicar a você. Talvez você esteja abaixo da média, talvez você esteja acima da média. Então, dependendo de como a inflação estiver te afetando, essa taxa Selic mais baixa pode ser que esteja fazendo tanto bem quanto mal para os seus investimentos. E é muito provável que na situação que a gente está agora, a renda fixa realmente acabe se tornando menos atrativa. Mas isso não significa que o seu perfil de investidor vai mudar por conta disso. O ideal é você que é uma pessoa mais conservadora e quer começar a migrar para a renda variável e ir devagarinho e devagar, sem pressa, para você conseguir se acostumar aos movimentos do mercado. Mas agora falando da Selic e da crise que a gente está passando agora, por que necessariamente a Selic teve que ser abaixada por conta da crise que a gente está vivendo? Basicamente porque as empresas precisam conseguir tomar mais dinheiro sem ter que pagar mais juros. Sem esse fomento de economia abaixando a Selic, provavelmente a crise acabaria ficando pior. E é basicamente esse motivo pelo qual a Selic foi derrubada lá de cima até o patamar em que a gente está agora. Infelizmente, nesse ponto que a gente está agora, se a gente já tiver passado daquele ponto que eu gosto de chamar de ponto limite, o limite da banda de baixa da Selic, pode ser que isso acabe gerando uma bolha justamente por causa de ofertas e demandas artificialmente criadas por conta de uma taxa de juros muito baixa. Isso não significa que essa bolha vai explodir agora ou ano que vem, mas muito provavelmente é uma bolha que está sendo armada lá para o futuro e a gente vai ver acontecendo em uma nova crise lá no futuro. E é por isso que de tempos em tempos a gente tem crises na nossa economia. Geralmente a gente tem crises de tempos em tempos, a gente vê tudo caindo, todas aquelas crises acontecendo e elas nunca param de acontecer, justamente por causa dessa mudança artificial da taxa de juros, somado com outros fatores que não vêm ao caso agora. Mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, like, sininho, me segue em todas as redes sociais, todas aquelas coisas que vocês já estão cansados de saber. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!